vamos agora à aula 1, que é o passo a passo para viver de pão artesanal e faturar muito, partindo do zero e com baixíssimo investimento. O que é a boa notícia? A boa notícia é que onde há dificuldades, há oportunidades. A gente consegue aproveitar as oportunidades que surgem das dificuldades. Então, o que eu posso dizer para você que é exatamente a experiência que eu tive, né? Se a sua renda não é suficiente, se você está desempregado, se você quer ter um negócio lucrativo investindo muito pouco, sabe o que você faz? Pão, faça pão. Eu vou compartilhar com vocês a história da Alessi, que é minha aluna. Olá, eu sou Alessi Cirilo Orsi, eu tenho uma pousada aqui na Serra da Mantiqueira e eu sirvo algumas refeições aqui também, como o jantar e o café da manhã, e alguns eventos, e eu fui apresentada por uma amiga ao programa de pães da Pão no Bairro, da Cris Tânio, e eu levei super a sério essa apresentação, né, quando ela me trouxe, né, esse comunicado, né, para eu fazer a minha inscrição num curso. E eu já fiz de cara o primeiro teste do pão e já gostei e já fiquei super fã, justamente porque ele atendia exatamente a minha demanda. Eu não sou uma pessoa que vendo pães, mas diretamente. Eu vendo as refeições, por exemplo, o jantar, e a entrada são acompanhadas pelos pães que eu produzo aqui na pousada, de longa fermentação, que são os pães que eu aprendi com a Cris, que estão no e-book. E eles são, assim, figurinhas carimbadas na nossa mesa, por exemplo, a ciabatta, o pão italiano, o pão de cranberry com nozes, e eu já fiz o meu pão de pinhão também. E a gente vai sempre criando oportunidades para inserir estes pães nas nossas refeições, justamente pela qualidade desse pão, né? A gente tem, às vezes, uma dificuldade de fermentação por conta da baixa temperatura, mas a gente consegue criar, dentro aqui do nosso cenário, uma câmara de fermentação com mais calor e tudo mais, para ele ser produzido de forma bem tranquila e bem saborosa. E os resultados, assim, são fantásticos. As pessoas curtem muito, as pessoas gostam muito, principalmente por ser um pão artesanal que você leva para a mesa, consegue levar para a mesa o sabor, a crocância de um pão elaborado e de altíssima qualidade. Eu realmente sou super grata, né, por ter esse aprendizado, pela facilidade de acesso à Cris, pela proximidade que ela nos dá e, mais ainda, por ela também falar dos seus produtos, inclusive contar os perrengues que acontecem quando as coisas dão errado. Porque não adianta a gente mostrar apenas um produto que ele é perfeito, um produto maravilhoso, sem conseguir imaginar que quando estamos na nossa casa, esse produto pode não dar certo, né? E ela conta também exatamente isso. Então, deixa eu aproveitar e contar a minha história agora, né? Esta sou eu, Cris Tânio. Como eu comecei a fazer pão? Bom, eu sou de marketing, eu fiz SPM, sempre trabalhei no marketing, ou cheguei a ser gerente de marketing de algumas empresas, inclusive de uma empresa de alimentação, de uma rede de alimentação que tem shopping. Só que eu gostava muito de comida, assim. E aí eu falei, em 2012, 2013, eu falei, vou fazer gastronomia, mas sem intenção de trabalhar com isso. E o que aconteceu? Em 2014, eu estava grávida do meu segundo filho e perdi eu era PJ numa empresa e perdi meu trabalho. Fiquei sem trabalho. E corri para a cozinha, que são essas fotos que você vê aqui no canto. Ó. Eu comecei a abrir a Personal Cook, que era uma empresa que eu fazia eventos, fazia feirinha gastronômica, fazia kit marmita, fazia feijoada, fazia tudo que era tipo de comida para vender. E eu falo que esse foi o primeiro momento que a cozinha salvou minha vida, 2014. Enfim, meu filho foi crescendo, novas oportunidades apareceram de trabalho, eu acabei voltando para o trabalho do escritório, e aí o que aconteceu? Eu abri de novo a minha consultoria de marketing em 2018. E no começo, só que eu atendia pequenas empresas, assim, antes eu atendia algumas clientes maiores, né, na fase anterior, e depois dessa nova fase eu falei, não, eu quero trabalhar com empreendedor, sabe, com o cara que não consegue, bom, enfim, tem os perrengues que eu tinha vivido, né, num tempo recente atrás com a Personal Cook, porque eu falei, eu posso ajudar muito a comunicação desses pequenos negócios.
E aí, chegou a pandemia, 2018, chegou a pandemia em 2020. E esses clientes pediram para sair, todos eles falaram, não vou conseguir te pagar, não sei como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro. Tipo, tinha um cara que era cabeleireiro, tinha uma empresa que fazia bijuterias finas, tinha uma escola de dança, então eram todos lugares que eu parar de... Bom, a expectativa de venda, de faturamento para eles, ali nos meses seguintes, era nenhuma. E eu falei assim, logo no comecinho, eu falei, poxa, o que eu faço, né? Vou ficar sem cliente, mas não vou me desesperar. A cozinha já me salvou. Na verdade, eu não pensei isso, que a cozinha já tinha me salvado uma vez. E meu marido, na época, também estava desempregado há um ano, assim, desde fevereiro do ano anterior. Ou seja, a situação era realmente dramática. Aí eu fiz a única coisa que eu poderia fazer, né? Eu rezei e me acalmei e falei assim, vou fazer um pão pra gente, assim, para comer. E aí eu fiz o pão e estava falando com um amigo meu que tinha lançado uns cursos dele, ele é professor de CrossFit, tinha lançado uns cursos deles de marketing no ano anterior, aliás, com a minha consultoria de marketing, né, no ano anterior, em 2019, e eu falei para ele, olha, fiz um pão, aí gravei um vídeo que eu estava cortando o pão, né, fazendo creque-creque, que era o pão italiano. Aí ele falou assim, nossa, vende isso aí para mim. E aí me deu um estalo. Eu falei, é isso que eu vou fazer para vender. E aí o que aconteceu? No dia 20 de março de 2020, eu vendi a minha primeira fornada para as minhas vizinhas da rua e eu vendi 6 pães. Eu achava que o meu limite eram 6 pães. Eu vendi 6 pães, enfim. Depois eu mostro a planilha. Já estava antecipando, me antecipando de novo. E eu não entendia muito de produção de pão. Eu já tinha trabalhado com, por exemplo, feirinha gastronômica, a gente trabalha com volume muito grande de comida, mas são pratos, mesmo que tenha 2 ou 3 coisas, alimentos diferentes dentro do mesmo prato, você tem, sei lá, 350 gramas. Eventos, eu trabalhava com finger food, né, que é aquela comidinha que o garçom passa e a pessoa vai comendo ali com a mão. Então, eu sabia fazer essas contas já, né, de como alimentar as pessoas, seja em grandes eventos, médios eventos, enfim. Mas a questão da padaria, de fazer pão, eu não tinha ainda muita noção de como trabalhar, como escalar, como trabalhar grandes quantidades, mesmo porque, né, a produção é artesanal, isso que a gente fala de escalar é escalável até um certo ponto, evidentemente, não deixa de ser artesanal. Bom, enfim. E aí eu queria mostrar isso aqui para vocês, ó, o que aconteceu dali para frente. Eu não parei, eu simplesmente não parei. Eu engatei quinta, engatei sexta. E fui embora. Ó, em março de 2020, né? Eu comecei ali no dia 20, então foram 10 dias, 10, 11 dias só de venda. Eu vendi 23 pães, como você pode ver. Eu só vendia o italiano e cobrava R$ 10 de cada um. Em abril, né, eu já incluí outros produtos, aqui tem a coluna do que eu vendia, incluí outros produtos, e aí o faturamento no primeiro mês fechado, né, de 30 dias, já foi de 4.444. Por que esses números estão quebrados assim? Por causa que eu aceitava PayPal, tinha cobrança de tarifa, era por causa de, aceitava cartão, é por causa de forma de pagamento. E aqui, eu só descontei isso aqui, tá? Só essas coisas de forma de pagamento. Aqui eu fiz na coluna D, tem uma estimativa, né, considerando 12% de aumento que teve em média, né, nesses últimos 2 anos, trazendo para o valor atual, quanto seria? Então, esse 4.444 seria 4.900, quase 5.000. Aí, em maio, eu faturei R$ 5.106, que seria 5.700. Veja que já aumentou também o cardápio. Aqui teve sexta, Dia das Mães também, que deu uma alavancadinha, que esses R$ 1.000 de diferença é exatamente isso, da sexta, Dia das Mães. Aí, em junho, foi quando eu já comecei, ó, tá vendo que aqui eu tinha, em maio, 5 itens. Em junho, eu já tinha 9 itens. Em julho, eu já tinha 14 itens. Em agosto, eu tinha 18 itens no meu cardápio. Então, ó, em junho, o faturamento caiu porque eu fiquei 15 dias sem trabalhar, porque eu achei que eu tinha ficado com Covid. E aqui, isso é um faturamento de 15 dias em junho, tá vendo? Essa primeira coluna, que foi R$ 3.586. Em julho, né, já voltei, dá uma quedinha ali, né, até por causa do... Quando você fica sem anunciar, quando você sai dessa frequência, né, de informação, o seu faturamento cai, por isso que eu vou falar muito disso para vocês, da importância de você ser constante e ter frequência, né, para o cliente confiar em você. Mas voltando aqui, em julho, 5.449, mais 12%, transferido para o valor atual, R$ 6.103. Agosto, olha o faturamento de agosto, quanto foi?
R$ 7.269, trazendo para valores atuais R$ 8.141. Mas eu quero que vocês prestem atenção nisso daqui que eu estou mostrando, que é exatamente o aumento dos produtos. Ó, aqui cabia numa planilha só até. Aqui já não cabia mais, tá vendo? São muitos itens no cardápio. E isso faz muita diferença, tá? Bom, então vamos lá. Vamos ao conteúdo do que você efetivamente precisa para começar o seu negócio, né? Do passo a passo para viver de pão artesanal. Você precisa de um forno, de um fogão. Você precisa de pia, bancada, mesa de trabalho ou mesa de trabalho. Você precisa de uma batedeira com gancho. Tem gente que fala, não precisa, você faz tudo na mão. Faz, mas se você tiver uma batedeira boa com gancho, o que vai acontecer? Sua produção vai aumentar. Se sua produção vai aumentar, você vai ganhar escala. Se você ganhar escala, você vai faturar mais. Então, eu recomendo sim, a minha é essa daqui, ó. Eu recomendo sim que você use a batedeira com gancho. Se você tem uma batedeira com gancho, invista nisso. É o maior investimento que você vai fazer aqui. Balança e termômetro digitais, bowls, se seu fogão, por exemplo, estiver desregulado, eu chamei um técnico no começo da Pão do Bairro na minha casa exatamente para isso, porque ele aquecia mais de um lado que do outro. E aí depois eu comprei um termômetro de forno também, que você prende, custa acho que R$ 35 no Mercado Livre. Você vai lá, compra um termômetrinho. Normalmente eles estão em Fahrenheit, mas você entra no Google e já converte a temperatura rapidinho, porque no Brasil a gente trabalha com graus Celsius, né? Enfim. Você precisa de bowls, enxoval, itens de enxoval. Bowls, né, que são tigelas, espátulas, colheres, facas, luva térmica, muito importante. A minha é esta daqui, ó. A que eu acho melhor de todas. A marca é More. É a melhor de todas. Eu já tive aquelas cinzas e todas elas derreteram no forno, com o calor do forno. Panos de prato, silfá, fouet, embalagens e itens de limpeza. É isso que você precisa para começar. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é dominar a receita. Você precisa dominar a dita cuja da receita. Você precisa praticar, você precisa se empenhar no desenvolvimento da receita. Aqui na jornada, eu vou ensinar para vocês exatamente a receita base. A gente vai modelar e assar o italiano, mas ela é uma receita base que, se você dominar essa receita, se você se entregar para essa receita, ela se multiplica numa infinidade de modelagens e de recheio. Você pode usar ela para muita coisa. Então, a primeira coisa é domine a receita. O segundo passo para você estruturar o seu negócio é você pesquisar os seus concorrentes. Vê na sua região, veja bem, eu não estou falando que é para você olhar o preço do cara e fazer igual, ou enfim, adaptar, colocar R$ 1 a menos, R$ 1 a mais. Não é isso. Pesquise os concorrentes, veja quem já está no mercado, o que eles estão fazendo, que tipo de pães eles têm, panificação artesanal. Pode entrar também na padaria do bairro e ver se lá tem pão de longa fermentação, como é que eles vendem, qual o tamanho, né? Quanto pesa cada pão, por quanto eles vendem. Então, você olha como está ali ao seu redor e você pesquisa também referências de comunicação. Entra no Instagram, entra no Facebook, pesquisa quais são os nomes, os logos, os logotipos, né, que eles têm, como eles se comunicam, como são as fotos, qual é o tipo de cardápio, enfim, pesquise os seus concorrentes. Isso é muito importante para quê? Para você construir um repertório de referências para você. O que a Pão no Bairro vende? O terceiro passo. Abraço em formato de pão. A gente vende abraços, entrega, carinho, entendeu? Então, tudo que permeia a sua marca tem que estar ligado com o valor que você quer gerar e criar no seu cliente. Por quê? Porque pão tem em todo lugar. O diferencial está na sua marca. E eu não estou falando do logotipo, eu estou falando de posicionamento de marca, de quem é você na fila do pão, entendeu? Então, o terceiro passo é criar e gerar valor com a sua marca. O quarto passo, você precisa definir os fornecedores de insumos e embalagens. Eu, por exemplo, adoro com todas as minhas forças o pão de gorgonzola com nozes. Adoro, adoro. Só que o que acontece? Não há um fornecedor de nozes em um local muito perto da minha casa. Assim, com preço bom. Existe vendedor de nozes, evidentemente, só que a noz o quilo das nozes estava 110, 120, 115 reais, o que torna o pão inviável para mim e para o meu público, né? Usar nozes. Eu não vou reduzir a quantidade de nozes porque eu estou pagando mais caro, então aquele preço de nozes não era viável para mim. Então, quando eu ia para Campinas, lá na casa dos meus pais, tem um lugar, chama a Casa do Padeiro, que vendia nozes na época a 45, 48 reais o quilo. Eu ia lá, comprava um monte e quando eu conseguia ir durante a semana, eu ia na casa do padeiro e comprava alguns quilos. Não é viável também ficar fazendo isso. Era uma oportunidade que eu tinha, mas não é um produto que tem presença sempre no meu cardápio. Por quê? Porque eu não tinha facilidade de insumo, de acesso ao insumo.
Mas a questão dos insumos, do que é seu cardápio fixo, né? O que é recorrente, que toda semana vai estar lá, que os clientes estão contando, que não é produto especial, você tem que ter facilidade de acesso a esses insumos. Não pode ser difícil comprar, sabe? Você não pode, toda semana você fala assim, então eu vou vender o pão de cranberry nozes, por exemplo. Cranberry tem que comprar, por exemplo, tem que comprar no Ceagesp, porque lá o preço, então, quando eu vou no Ceagesp, eu vou comprar uma quantidade maior, entendeu? Então, estoque é mercadoria parada, então você tem que avaliar, conseguir avaliar isso. Então, você tem que ter definido, ter claro os seus fornecedores de insumo, embalagens com preços que façam sentido para o seu negócio, entendeu? E também pode ser, obviamente, né, compra que entrega em casa, empresa que entrega e tudo mais, tem que pesquisar. Então, tenha clareza disso para quê? Para você não ter dificuldade na hora de produzir e entregar os seus pães. Quinto passo. O quinto passo é onde muita gente dá uma travada ali, fica em pânico. O que eu faço? Vai lá perguntar nos grupos do Instagram e o povo fica lá respondendo que é para multiplicar por 2 e por 3. Não é isso. Vai dar uma olhada lá no meu feed do Instagram, que eu tenho lá um passo a passo para fazer precificação. Você precisa calcular suas despesas, seus custos, o markup, enfim, você tem que fazer todos os cálculos necessários para você precificar os seus produtos de acordo com suas despesas, os seus índices, os percentuais das coisas, do que você gasta, do que você consome. Então, precifique seus produtos e determine seus canais de pedido e de pagamento. Haja de forma profissional desde o seu primeiro dia de venda, sabe? Já tenha tudo preparado. O sexto passo, defina seu cardápio e planeje os seus lançamentos. Quando você vai definir o cardápio, o seu primeiro cardápio não precisa ter 15 pães, não precisa, você está aprendendo, entendeu? Ele não precisa ter 5, 6 pães, ele pode ter 3 pães, ele pode ter um pão na primeira semana para você começar. Inclusive, é isso que eu recomendo, que você comece vendendo um pão e que você amplie em 2 semanas, que você já entendeu a questão da entrega, que você já entendeu a sua capacidade de máquina de produção, os seus horários de trabalho, sabe? É um negócio novo, gente. Na sua casa, definindo na sua casa, você tem que encaixar a rotina do pão na rotina da sua casa também, né? Se você morar com outras pessoas, se você tiver sua família ali junto com você. Então, vai definindo o seu cardápio e planejando lançamentos, porque se tem uma coisa que aumenta o faturamento, que resolve um problema que a gente tem, de aumentar o faturamento, né? De ter venda recorrente, é você ter variedade no seu cardápio. Então, planeje lançamentos. Lembra que eu mostrei lá atrás na planilha? Tinha um produto, depois passei para 4 produtos, depois para 8, depois para 14, depois para 18. Tem que ter um planejamento de lançamentos, tá bom? E o sétimo passo é divulgue, ofereça. Você não vai precisar chegar no mundo perfeito, né? Cavalinhos, sei lá, unicórnios pulando, cachoeiras caindo águas límpidas sobre um sol que não queima e não sei o quê. Você não precisa ter esse momento perfeito, assim, do seu paraíso, ideal para você começar a vender. Não precisa, você precisa começar a vender. Por quê? Existem coisas que você precisa ter a casa arrumada antes, mas a produção, o dia a dia, é o campo de batalha, entendeu? É no campo de batalha que você vai. E o oitavo passo, eu vou falar para vocês que ele é o mais importante de todos. É que é você ser constante. Na hora que você começar, planeja o seu lançamento do primeiro cardápio. E na hora que você começar, não pare. A frustração quando você quer comer alguma coisa e a comida não está disponível, você deve saber qual é. E se você não é constante na venda do pão, e se você não vende toda semana, se você não está presente toda semana para o seu cliente, ele vai desistir de você. Porque ele não vai ficar administrando a frustração, entendeu? Então seja constante. De tudo que eu falei até agora, no momento que você começar, ser constante é uma das coisas mais importantes que você tem para o seu negócio decolar e funcionar, ok? Lembra que eu falei lá atrás que o primeiro passo é domine a receita? Então a gente vai agora para a receita. Vocês já receberam pelo WhatsApp, né? E a gente vai agora fazer a mistura da massa do pão italiano, que é a massa de longa fermentação, tá bom? Então, bora lá para a cozinha. Então vamos aqui fazer a mistura da massa. Tenho aqui já a farinha, as 350 gramas de farinha. Vou colocar o sal, já está aqui separadinho, né? As 10 gramas de sal. Até deixei o saquinho de fermento assim, ó, para vocês verem que eu uso fermento biológico seco. É um pacotinho com um pacote de 500 gramas, depois ele mora na geladeira. Não sei se precisa, né? Tá dizendo que não, mas eu sempre guardei, coisa de mãe, de velho, sei lá do que. Pode dar o nome que quiser, não ligo.
Vou misturar os secos. Misturei o seco. Você pode fazer na batedeira também, não tem problema nenhum. E vou colocar... Batedeira você faz com gancho, tá? Coloquei as 245 gramas de água. Vou misturar, assim, rapidinho, porque daqui a pouco já vai ficar difícil, porque tem que usar as mãos. Na alta produção, obviamente, né, eu uso a batedeira, que não é a misturadeira. É o que cabe dentro da minha cozinha, que é uma KitchenAid. KitchenAid. Ó, já começou a ficar ruim de usar a colher, tá tudo grudado. Então, agora eu vou usar a mão. Ó, eu não vou sovar, tá? Eu tô mexendo assim, misturando com a ponta dos dedos. Pode colocar a mão inteira também, só não é para sovar, não é, porque não é para fazer força com essa massa. O glúten, ele é desenvolvido, a sova serve para desenvolver o glúten, né? Mas quando? Quando a gente está trabalhando com pouca hidratação e com o espaço curto de fermentação. Na longa fermentação, você não precisa sovar a massa. Recolhe bem tudo que está no fundo, porque senão essas coisinhas ficam umas coisinhas duras na massa depois. Tô só misturando, ó. Não é sova, relembrando. E ela fica grudenta assim mesmo, tá? Ó, ela é assim. Não vai falar assim, nossa, tá grudenta, precisa colocar mais farinha. Não precisa, mas se você colocar mais farinha, o seu pão vai ficar aquele pão quebra-reboco, sabe? Joga na parede, quebra. Pronto. Aí fez aqui, tudo misturadinho. Vou tirar aqui com a colher. Ó, tá assim a massa. O que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou tampar. Eu tô tampando com isso aqui, mas se você não tiver um pote com tampa, pode ser o plástico filme, né? Ó, ela tem que ter um espaço. Olha aqui, essa massa vai triplicar de volume. Então tem que ter um espaço para isso acontecer. Não adianta colocar num potinho baixinho. Aí você faz o quê? Fecha com plástico filme, não é para encostar na massa. O plástico não fica aqui embaixo, ele fica aqui em cima. Por quê? Eu preciso desse espaço para a massa crescer, né? Para ela se multiplicar, para as leveduras trabalharem. Então, fechei. Daqui 1 hora eu volto, vou fazer uma dobra. Aí eu vou gravar para mostrar para vocês, vou mandar nos grupos, tá bom? Só lembrando, a fermentação mínima dessa massa é 12 horas. Se a temperatura ficar mais alta que 22 graus, aí a gente reduz o tempo de balcão, né, de temperatura ambiente, e aumenta o tempo de geladeira, porque ela tem que ter no mínimo 12 horas sem você mexer nela, tá bom? Menos de 12 horas não tem boa fermentação. Vamos lá, gente, já passou 1 hora, né, que eu fiz a mistura da massa. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma sequência de dobras. O ideal é molhar a mão, tá? Você molha a ponta da mão, minha mão tá úmida, que eu acabei de lavar. Você dobra assim, puxa de baixo para cima e cobre, tá vendo? E vai fazendo a volta e a dobra, tá vendo? Ela já tem elasticidade, ó, que na verdade é o glúten mínimo, né? Que é a mistura da água com a farinha. E aí você vai dando a volta e dobrando, dá a volta e dobra. Até você pegar tudo que tá lá embaixo. E aí, só isso. Se você quiser, você pode virar a massa também. Mas não precisa fazer mais dobra do que isso, tá bom? E agora ela vai seguir pelo processo de 11 horas sem ser mexida. Chegamos aqui na metade do tempo da fermentação. Eu não fico mexendo na massa mais agora, tá? Não fico fazendo dobra nem nada. Eu vou só mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo aqui no vidro? Opa! Que ela já tem umas bolinhas ali. Eu vou mexer só pra mostrar, tá? E aqui, ó, olha a elasticidade que ela tem, tá vendo? A gente tá com 6 horas de fermentação agora. Bonito, hein? Ó. E ainda faltam 6. Eu entendo quem acha que dá pra fazer o pão já agora, né? Porque já tem um véu e tudo mais. Mas não, gente, não tá pronto. O cheiro vai mudar. Cheirem a massa de vocês com 6 horas. O cheiro muda muito quando completa a fermentação, tá bom? Então, ó, olha ali como é a rede de glúten ali fazendo, tá vendo? Olha que bonito. Não precisa mexer na sua massa. Eu só tô te mostrando como é que ela fica agora depois de 6 horas.
E vou tampar e deixar mais 6 horas em temperatura ambiente. Olha que maravilha, essa aqui é a massa com 12 horas de fermentação. Fiz uma bolhona aqui. Olha a elasticidade dela, tá vendo? Agora você tem um ponto de véu bem mais consistente, bem mais presente. Ó, quando você tira ela assim, tá vendo que ela vai esticando? A rede de glúten tá super bem formada. O cheiro, o aroma, prestem atenção ao aroma. O aroma antes de dar pronto é cheiro de farinha. Agora não, ela tem um cheiro mais adocicado, mais misturado. É um cheiro muito bom, gente, que tem agora. Não é aquelas fermentações que fica com cheiro fedido. É gostoso, tá bom? Então é assim, tá vendo, ó, como é que fica? Olha que maravilha de fermentação. Agora tá prontinho, eu vou colocar na geladeira. Mas já pode ser assado dessa forma, você já pode modelar e assar. E olha, não gruda, tá vendo? Meu nome é Vanessa Salgado, eu falo de Itaboraí, no Rio de Janeiro, e eu fiz o curso da Cris ano passado. Em maio, se eu não me engano, ou abril, ela lançou as aulas, né, aquelas 3 aulas que ela sempre faz, e eu achei super legal. Eu falei assim, eu vou assistir, poxa, fazer pão em casa com o que a gente tem, deve ser legal. Aí eu fiz as aulas, fiz o pão junto com ela, nossa, fiquei maravilhada. Eu falei, vou comprar o curso. Confesso que não comprei com o intuito de vender, nem imaginei trabalhar com isso, mas achei super legal a questão de fazer pão e comprei o curso. E fui fazendo pão, testando as receitas, e aí postava no Instagram. E meus amigos começaram a pedir, nossa, vende esse pão e tal. E aqui na minha cidade, né, não tem esse pão artesanal, né, de fermentação natural. E aí no Dia dos Namorados do ano passado, eu comecei a vender pão. E foi um sucesso, vendi bastante. Hoje eu faço pão todo fim de semana, né, quase todo fim de semana. Já tenho algumas clientes fixas. O pão me ajudou, fazer pão me ajudou a não entrar em depressão, porque eu tinha acabado de perder meu avô e foi uma coisa assim nova que aconteceu, o fazer pão, e me ajudou muito. E depois só foi agregando, né, porque eu acabei vendendo, fazendo uma renda extra. E o que eu acho legal é que você nunca fica sem dinheiro, né? Final de semana você abriu a agenda, lançou o cardápio, você vai vender, você vai sempre ter um dinheiro girando. E a Cris é uma excelente professora, a didática dela é ótima. Eu sou a prova viva de que uma pessoa que não entende nada de cozinha, porque eu só sei cozinhar o básico, pode aprender a fazer pão e viver disso. Então é um investimento assim pra vida, e com 2 fins de semana, dependendo, você já paga o curso. Então, vale muito a pena. Eu sou apaixonada por fazer pão hoje em dia e sou suspeita para falar. E o momento é agora. O mercado de panificação está crescendo no país. Em 2021, movimentou mais de 105 bilhões, e dentro dele, o setor de panificação artesanal está crescendo muito. Tem muito espaço para você crescer também. As pessoas estão buscando pão de verdade, mais saudável. Mais de 75% dos brasileiros consomem pão diariamente, ou seja, é um produto de alta aceitabilidade. O método Viver de Pão Artesanal é para todo mundo que quer transformar a vida e prosperar fazendo pães artesanais. O método Viver de Pão Artesanal é um curso online que, se você se empenhar, pode finalizar em 1 mês. Você pode ver e rever cada módulo quantas vezes quiser por até 2 anos. O curso todo foi estruturado para ser mão na massa, então você vai aprendendo e colocando em prática os ensinamentos. O objetivo do curso é te levar do zero a no mínimo R$4.000 de faturamento por mês em até 3 meses. E como eu disse, isso é o mínimo que você pode faturar seguindo o método direitinho. Aqui está o passo a passo do método. A primeira coisa é o domínio a receita. Então, para você dominar as receitas, a gente tem aqui 4 módulos só de receitas e preparos, com aulas de pré-preparos, com aulas de modelagens. Todos os pães de massa branca e integral de longa fermentação da Pão no Bairro, todos estão ali. Pães de forma integrais, as focaccias. Aí em outras receitas tem a pizza de longa fermentação maravilhosa, absoluta. Tem o cinnamon, tem brioche, tem brownie, tem muita coisa. E quando eu falo 4 módulos, são muitas e muitas aulas. São 4 módulos, está dividida, está agrupada, né, por categorias, mas são muitas e muitas aulas dentro de cada módulo. Aí a gente chega no segundo item, que é o profissionalize seu negócio.
Dentro do Profissionalize, a gente tem 3 módulos, um que fala sobre precificação. Precificação são 3 ou 4 aulas, não estou me lembrando nesse momento. O plano de marketing, né? Como é que você planeja a sua comunicação ao longo do ano para captar cliente, para crescer mesmo em comunicação. Como é que você faz as datas de varejo, Dia das Mães, Dia dos Namorados, como é que você se organiza anualmente para não perder nenhuma data importante também. Nome e posicionamento de marca, CMV, que é um dos maiores, dos índices mais importantes para qualquer negócio de alimentação, né, que é o custo de mercadoria vendida. Metas, compras e resultados. Como é que você planeja suas metas, como é que você faz o planejamento de compras e efetivamente faz as compras, como é que você transfere os seus custos para a planilha, para calcular a precificação e manter sempre isso atualizado, né, para você não ficar perdendo conforme a inflação. E como é que você faz a análise dos seus resultados, muito importante, né? É o módulo esse aqui, na verdade, o que eu chamo de profissionalize o seu negócio. Tem 3 módulos, profissionalize 1, profissionalize 2, profissionalize 3. As aulas com esses temas estão distribuídas dentro do Profissionalize. Aí a gente chega em vendas, que está com o número 2, mas era para ter 3 ali, e a gente tem 2 módulos. Dentro do módulo de vendas tem muita coisa também. Então tem aula de fotografia, como é que você coloca, posiciona seu produto, como é que você tira foto com o celular, como é que você monta o seu primeiro cardápio com produto só no Canva, né, no aplicativo Canva, como é que você faz um sistema de pedidos, cobrança, entregas, como é que você determina, né, como você vai tratar isso, como você amplia o seu cardápio, aqui é tudo como você faz o lançamento de novos produtos, você inclui novos produtos, qual que é a importância de você fazer isso, como você faz efetivamente um programa de assinaturas que funcione, que você capte muitas assinaturas e feche o seu mês já antes de sair divulgando toda semana. E as táticas para você cumprir a sua meta, que é o que eu falo dos lançamentos, pequenos eventos que você faz mesmo online no seu cardápio para você gerar esse burburinho, né, que a gente chama de buzz em marketing, para você cumprir a sua meta efetivamente. Então, são planos táticos. É isso, gente. O conteúdo desse negócio é muito legal. Ao se matricular no método Viver de Pão Artesanal, além do curso, você ainda vai ter acesso a 3 bônus exclusivos que irão incrementar ainda mais o seu faturamento e encantar os seus clientes. 4 mentorias ao vivo comigo em grupo. Nessas mentorias, iremos tratar dos assuntos do momento, como, por exemplo, ações de vendas para cumprir as metas de faturamento e ainda tirar as dúvidas e orientar o grupo. O segundo bônus é um mini curso incrível de antepassos italianos para complementar o seu cardápio e aumentar o faturamento. E o terceiro é uma aula especial de biscoitos decorados para também incrementar suas vendas em datas comemorativas ao longo do ano. E mais, eu confio tanto na qualidade das aulas e do material que você vai encontrar no método Viver de Pão Artesanal, que se depois de 14 dias a contar da data da sua inscrição, ou seja, o dobro do que é garantido por lei, se você resolver desistir do curso por qualquer razão, você vai receber de volta 100% do valor pago. O cancelamento é feito direto na plataforma do curso, onde você comprou, sem nenhuma burocracia. Você lembra do depoimento da Vanessa, que eu mostrei agora há pouco? Ela disse que fazer o curso Método Viver de Pão Artesanal é investimento para a vida. Ela nunca mais ficou sem dinheiro e, trabalhando só 2 finais de semana, já pagou o curso todo. Então você também pode, rapidamente, pagar o seu curso praticando o que está aprendendo nele. Você quer outro motivo para começar o curso hoje? Você vai afastar de uma vez por todas o medo de ficar sem dinheiro. Aprender a fazer e vender pães de maneira consistente é a sua liberdade financeira. A cozinha salva. Agora que você já está ciente que esse é um investimento para a sua vida, eu vou te falar quanto você vai pagar para se inscrever no método Viver de Pão Artesanal e ter acesso a tudo isso que eu te mostrei. E eu quero facilitar ao máximo a sua entrada no curso, para você transformar a sua vida ainda esse ano. Você vai ter um desconto de R$500 no valor da sua inscrição. É um belo desconto. Fora os 3 bônus exclusivos. Para você ter uma ideia, o valor desse treinamento hoje, na íntegra, é R$1.279. Mas para entrar nessa turma, você vai pagar R$797 à vista ou 12 de R$ 79,54 no cartão de crédito. E aí? Tá esperando o quê para mudar sua vida ainda esse ano? Corre, não perca essa oportunidade, inscreva-se agora. Eu tô aqui do outro lado te esperando para a gente seguir juntos, vivendo de pão artesanal. Até já! Vou mostrar para vocês de novo a evolução do meu pão, para vocês terem isso em mente, porque mesmo se o pão de vocês hoje não ficar igual, né, o que vocês veem na capa do e-book, das coisas que eu divulgo, eu mostro o que é. Tá vendo aqui, ó, no cantinho, aqui embaixo, que ele afundou para os pedaços ali, tá vendo que tem como se fosse marca de dedo?
Isso aí é pouco tempo de forno, sabe? É não ter esperado o tempo total de forno que acontece isso. É ter tido medo mesmo vai queimar meu pão, e agora? Não vou comer pão queimado, prefiro cru que queimado. Não é assim, tá? Hoje eu prefiro mais queimado do que cru. Não gosto de pão branco. Ah, e aqui eu vou mostrar para vocês, ó, a evolução de alunos. Aqui eu tenho a evolução do Edmilson, ó. O Edmilson fez esse pão aqui da esquerda no dia 13 de maio, e você note que ele está bem branco. Obviamente, depois ele deve ter devolvido para o forno esse pão. E, ó, um mês depois, a foto que ele me mandou já é do dia 21 de junho, né? Um pouquinho mais de um mês depois, já é de um pão completamente diferenciado, né? Incrível. Também, ó, lembra que eu falei? Eu não uso lâmina. Meus alunos, eu recomendo que os meus alunos também não usem. E ficou desse jeitinho. A evolução da Sandrina. A Sandrina, ó, tá vendo? Tem esse pão aqui à esquerda, que foi o primeiro pão que ela fez. E a Sandrina, ela já engatou, ela é uma aluna que, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, gente, ela, assim, toda semana ela manda foto de pão, toda semana ela testa várias receitas de pães diferentes, né, tem muito conteúdo lá no curso para testar, e a Sandrina faz isso aqui, ó, fica fazendo pão, ela olha a receita e fala, quero fazer isso, quero comer isso, quero comer isso. E aí ela faz, distribui, já vende também, inclusive. Olha esse aqui que legal. Aqui na esquerda a gente tem o primeiro multigrãos que ela fez. Tá vendo ali como é que os grãos estão espalhados, sabe? Não, a sensação que eu tenho olhando de longe é que vai cair, que os grãos vão cair. Olha os outros aqui, um mês depois, que ela já está tudo embrulhadinho, pronto para entregar. Bonjour, bon appétit, porque a Sandrina mora lá na França. Ela é portuguesa e mora na França. Olha que coisa incrível a embalagem, sabe? Do primeiro pão pro pão seguinte. Olá, eu sou a Sandrina, sou portuguesa, vivo em França. Conheci a Cris através do YouTube. Estava passando uma fase um pouco difícil e ela me salvou. Primeiro, porque estava procurando receitas de pão que não me fizessem mal, uma vez que passava muito mal quando comia o pão derivado ao glúten. A partir do momento que comecei a fazer o método da minha querida Cris, nunca mais parei. Quando comprei o curso, devorei todas as aulas e sempre a fazer novas receitas. Além do dinheiro extra que comecei a fazer, foi também uma terapia para mim, porque é muito gratificante ver os resultados. Se comprar este curso, segue todas as etapas e conselhos, principalmente os ensinamentos que ela dá e não tem maneira de sair mal. Bom, viram que legal? Viram que a pessoa não precisa, que ela falou exatamente isso, que ela devorou as aulas, que ela já saiu, foi exatamente isso que aconteceu. E ela assim, me descobriu pelo YouTube, estava na época de lançamento, né, foi dia 28 de abril, sei lá. Ela entrou e já saiu produzindo pão, Meu, muito, muito bom, assim, já começou, eu lembro a primeira venda que ela fez, ela falou assim, eu tô com a sensação que é uma coisa gigantesca, porque para mim é muito isso, sabe? De poder vender o negócio que eu estou fazendo, eu mesma, dentro de casa. Eu fico muito grata e satisfeita com os meus clientes, meus alunos, viu? Então, gente, ó, vamos lá para a cozinha agora, vamos modelar e assar o pão italiano. Primeira coisa que a gente vai fazer é acender o forno. Pronto, forno aceso, a segunda coisa que a gente faz agora na cozinha. A gente vai usar farinha integral e farinha branca para polvilhar. E o que eu vou fazer? Eu não pego direto do saquinho, coloco num potinho. Por quê? Essa farinha aqui, ela vai ficar contaminada. Eu não posso, minha mão tá suja, eu posso estar usando algum recheio. Por exemplo, eu estou usando calabresa no recheio. Eu vou enfiar a mão aqui para polvilhar? Não posso. Eu não posso contaminar o resto da farinha. Então, eu coloco sempre num potinho separado as duas farinhas que eu vou usar para fazer todo o polvilhado. Eu vou assar nessa panela, é uma panela de alumínio, tá? É uma panela de alumínio, ela até gasta. Vou usar exatamente o que eu usava quando eu comecei, que era um trio de escorredores, sabe? Aliás, eram 4 escorredores que eu tinha. 3 escorredores e uma daqueles bolos de pipoca de plástico. Eu deixava sempre 4 pães para colocar no forno, né? Dos pães redondos. Esse aqui é um dos escorredores. Eu vou virar a câmera aqui para a bancada para vocês poderem ver com mais clareza todos os processos, tá bom? E agora eu vou pegar aqui meu escorredor, eu vou preparar o escorredor para receber o pão, né, que eu vou colocar ele aqui. Então, primeiro eu vou pegar o pano de prato, que eu já deixei aqui separado,
Vou espalhar aqui, arrumar direitinho o pano de prata. E eu vou colocar o pão aqui. Eu vou polvilhar a farinha primeiro, que é para o pão não grudar no fundo, né, no tecido. E vou reservar aqui de lado. Agora eu quero mostrar um negócio para vocês. Essa massa aqui não é a massa que eu mostrei para vocês que eu fiz, é porque essa massa, eu quero mostrar para vocês a massa que estava na geladeira. Essa massa eu fiz há 5 dias e ela estava na geladeira. Vou polvilhar aqui farinha no balcão e vocês vão ver a textura dessa massa. Vou usar o pão duro para tirar, mas na verdade nem precisa, tá? Porque ela tá escorrendo direitinho, já vou mostrar. A massa tá com a textura super boa, tá vendo? Não sobrou nada no bowl, ela não tá grudando mais. E olha só, essa massa ela pode ficar até 7 dias na geladeira. Isso é uma vantagem muito grande para a gente poder escalar. Contanto que todo dia você vá lá ao longo dos 7 dias e faça dobras assim nela. Tá bom? Ela não pode ficar parada. Por quê? Porque é uma massa cheia de água. E água parada, a gente sabe o que acontece com a água parada? Apodrece. Então vai lá todo dia e faz uma dobra, pelo menos na massa. O que eu vou fazer? Olha a textura dela. Aqui eu tenho muita massa, então eu preciso porcionar na quantidade que eu quero, né? Que é 595 gramas, que é a mesma quantidade da receita que eu passei para vocês. Então eu vou cortar com o cortador mesmo, com a lâmina. Na verdade é a minha espátula, né? De pão. E vou porcionando até dar 595 gramas, igualzinha de vocês. Pronto. A massa que sobrou, eu vou devolver pro bowl e ela vai voltar para a geladeira. Vou tampar, né? Deixar bem. Tem que estar bem fechadinho, senão resseca, tá? E vai pra geladeira. Guardar a balança também. Isso aqui também não vou mais usar. Então agora eu vou pegar a massa. O que eu vou fazer agora? A pré-modelagem. Eu vou pegar todas as bordas da massa e dobrar pra cima. Isso é super importante para fazer, porque independente da modelagem final, a gente faz isso. Porque a pré-modelagem ela já começa a aprisionar os gases da fermentação, que é o quê? Para gerar tensão na massa, que é o que vai criar os alvéolos e deixar a massa modelada, né? Firme. Vou passar um pouquinho de farinha aqui na mão e já vou modelar o pão. Então, o que eu vou fazer? Apoia a mão de um lado e com a outra mão você vai empurrar por baixo da massa, tá vendo? Ó? Vou empurrar por baixo e sempre apoiando com o outro lado da mão. Vou girando e apoiando. E eu já estou modelando o pão redondo assim. De novo. Segurei, tô só passando uma farinha aqui por cima, tá, gente? Não tô adicionando nada. Segurei, empurrei, segurei, empurrei, segurei, empurrei. Muito importante. Você tem que fazer o quê? Sua massa tem que ter uma tensão entre ela. Você tem que encontrar uma resistência. Tá vendo? Ela vai acabar fazendo umas bolinhas que é exatamente o aprisionamento desses gases. Pensa bem, percebe bem como ela cria uma resistência quando você faz isso. No começo não tem essa resistência, mas depois a resistência vai sendo criada. Você vai perceber como muda isso conforme você vai modelando o pão desta forma. E tem que ter essa resistência. Se foi com a espátula, como é que você vai fazer? Segura com a outra mão e gira. Você consegue fazer até um pouquinho mais rápido, né, que ela. Mas se não tiver espátula, com a mão também funciona. A massa tá bonitinha, tá redondinha, já tá com a resistência bem feita. E se eu estiver na linha de produção é assim, ó, é rapidinho, tá, 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 tá. Próximo, tá, 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 tá. Próximo, tá, 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 tá. É assim, já fiz todas as pré-modelagens e depois é só concluir a modelagem. E tá pronta a nossa bolinha. Deixa eu limpar aqui a bancada. Não gosto de farinha grudando. Vou pegar o escorredor, vamos chamar de bowl, e vou colocar com a dobra virada para baixo, tá? E vou cobrir, precisa cobrir para não ressecar a massa. Se a massa ressecar, o pão não vai dourar, ele não vai caramelizar, tá bom? A massa não pode ressecar, por isso que ela tem que estar bem vedada na geladeira. Seja com plástico filme ou com um pote com tampa, né? Não pode ficar destampado. E eu essa massa vai descansar por 20 minutos, eu já acendi o forno e eu vou colocar essa panela sem tampa no forno. Você pode colocar com tampa, mas eu prefiro colocar sem, para não me queimar na hora de tirar mesmo, porque eu não tenho pegador na tampa da panela. E vai ficar ali 20 minutos pro glúten relaxar.
Enquanto isso, o forno também continua aquecendo na temperatura mais alta. Então, tem que estar em 250 graus, no último botão, tá bom? Do seu forno. Aqui fica entre 250 e 260 graus. Tem que estar no último botão, combinado? Eu já volto. Bom, já deram, né, os 20 minutos da espera. O forno já está super aquecido. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou polvilhar a farinha por cima. Você pode usar uma peneira, né? Você coloca a farinha aqui, bum, 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 bum. Você pode jogar com a mão, tá, como se estivesse polvilhando mesmo, ou você pode usar esse negócio aqui, que eu adquiri há muitíssimo pouco tempo, para fazer esse polvilhado. Que a gente não vai fazer corte, porque eu quero mostrar para vocês como é que é não fazer corte, porque todo mundo faz. Eu vou mostrar essa situação diferentona. Sua massa começar a rasgar, de tanto você fazer a manipulação dela, né, fazer a modelagem, buscando encontrar essa tensão correta, né, que é quando é porque a sua fermentação passou do ponto. A massa não pode rasgar, tá bom? Se a massa rasgar é porque passou do ponto, tá bom? Então é isso. Bom, eu vou pegar um descanso de panela, porque eu vou tirar a panela muito quente de lá do forno e eu não quero estragar o meu balcão. Bom, peguei. Agora eu vou polvilhar no fundo para não grudar a farinha de trigo integral. E agora eu vou fazer o quê? O pão vai dar uma cambalhota aqui dentro, porque essa parte aqui, essa parte que está aqui, é a parte de cima do pão e a parte de baixo vai ficar no fundo da panela. Então agora ela vai dar uma cambalhota. Pronto, deu uma cambalhota. Agora, ela não está ocupando todo o fundo. Você pode usar, se você não quiser polvilhar a farinha, você pode recortar, né, o papel de assar, colocar no fundo. Vou tampar. E agora vai para o forno nessa temperatura altésima por 15 minutos. Eu vou deixar 15 minutos só, porque é um pão só. Se fossem 2 pães, eu deixaria 20 minutos, porque na hora que a gente coloca o pão lá dentro, a temperatura cai. Né? Porque a massa estava fria e tudo mais. Então, eu vou deixar por 15 minutos e vou dar uma espiada para ver como tá nessa temperatura mais alta. Dependendo de como tiver, eu reduzo um pouquinho e mantenho tampado. Mas eu já vou mostrar para vocês. Tá bom? Então, até daqui a pouco. Lembrando que a panela ainda está tampada. Eu vou abaixar aqui o fogo, porque o termômetro está no último pininho. Ó, 1, 2, 3 e... já! Olha! Ó, ele abriu aqui do lado e do outro lado também. Se deixar ele mais um pouquinho tampado, eu acho que essa pestana vai ficar um pouquinho maior. Então, eu vou devolver ele mais 5 minutos para o forno tampado, porém, eu vou abaixar a temperatura um pininho aqui no forno, ele vai ficar mais ou menos 230 graus, para não queimar o fundo, tá bom? Então, eu vou colocar 5 minutos. Bom, já foram mais os 5 minutinhos. Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque tudo depende da temperatura. Acertar esse tempo do forno depende da temperatura que a massa entrou no forno. E a minha estava bem gelada. Tá? Você pode fazer o pão imediatamente depois das 12 horas de fermentação? Pode. Mas por que a massa vai para a geladeira? A massa vai para a geladeira, como eu falei, para maturar. A maturação da massa gera uma massa extremamente saborosa. Ó. Vou fazer uma sombra aqui. Tá vendo? Agora ele vai voltar para o forno para caramelizar, para ficar dourado. E eu vou reduzir um pouquinho a temperatura, que a temperatura para caramelizar é entre 200 e 220 graus. Deixa eu mostrar como é que tá o fundo. Tá com a farinha aqui queimada, ó. Mas ele não tá queimado não, tá bom? E vai voltar lá pro fundo agora. Pro fundo não, pro forno.
Agora vai ficar mais 15 minutos a 220 graus, entre 200 e 220 graus para caramelizar. Pão sempre na grade para esfriar, tá? Se você não tem uma grade, você pode usar a grade do fogão, mas precisa de grade, tá bom? Vamos lá? Tirar aqui para não cair muita farinha do fundo. E aqui está o nosso pãozinho italiano pesando 500 gramas, mais ou menos. Tá vendo? Ele teve um salto de forno grande, que é essa curva. O que é o salto de forno? É essa curva que ele faz assim para cima, sabe? Que não fica o pão achatado. E agora eu quero mostrar para vocês uma outra coisa que eu tenho aqui, que é o tal do pão da ansiedade. Deixa eu apagar o fogo. Esse daqui, ó, é o pão da ansiedade. O que é o pão da ansiedade? É isso que eu falei na aula. Aliás, é o pão que as pessoas ficam olhando para ele e ficam com medo de colocar, ficam com medo de deixar o fogo no forno na temperatura mais alta, fica com medo de destampar, fica com medo de tampar, fica com medo de tudo. E aí o que acontece? O pão fica branco, fica cru, não carameliza. Ele até deu um salto de forno, porque a gente fica, é o pão da ansiedade, né? Você fica ansioso, querendo que ele fique pronto rápido, e não tem o que fazer, gente. Pão, ele precisa, esse pão de longa fermentação, não é que é um processo que você vai ficar lá enlouquecendo, porque você tem um processo de produção muito longo, não. Você fez a massa, 1 hora depois você faz a dobra, e por 11 horas você não precisa fazer absolutamente nada, né, na massa. Você espera. E também o tempo de forno, né, o tempo de espera, todos esses prazos precisam ser respeitados. Se você não segue o processo, é muito difícil que você chegue no resultado esperado. Isso para tudo, mas com o pão você precisa ter esse discernimento, sabe? Do prazo, do processo, da clareza do processo. Porque senão você vai ter um pão assim, ó. Esse pão aqui, ele pode voltar para o forno e ficar dourado ainda. Mas você tá vendo? Ele é o pão da ansiedade, é o pão que eu recebo sempre foto de aluno falando: o meu pão ficou branco, volta pro forno. Mas o bom assim, se você perde o salto de forno, ele teve salto de forno, mas ele tá, ó, sem casca nenhuma. Tá bom? Então, vou voltar para lá. E lembre-se, dominar a receita é o primeiro passo do sucesso, é o primeiro passo de todos os passos, domine a receita. E lembre-se do quê? Persistência. Vou mudar o slide, que eu acho que está escrito aqui no próximo. Persistência, a prática e seguir um plano, um método, sabe? Que te ajude a colocar a mão na massa e o dinheiro no bolso, sabe? Que linke as duas coisas, o conhecimento que você está adquirindo, que você já tem, talvez, de panificação, com um faturamento consistente para você realizar seus sonhos, assim, para você, vamos falar de novo, independência financeira. E a gente chega, então, à aula 3, né, que tem os segredos para você encher a sua agenda de pedidos, né? Então, pensa assim, a gente está aqui numa jornada. A jornada é assim, onde você está agora e onde você quer chegar. Por isso que você se interessou, por isso que você chegou até aqui, né? Você tinha algo para aprender. E o que separa, né? O que separa essas duas pessoas, né? De onde você está para onde você quer chegar. O que separa vocês? O que separa? A agenda cheia de pedidos? Exatamente, a agenda cheia de pedidos é o grande marco, sabe? De onde você quer chegar, sabe? De você estar trabalhando todo dia sem ter até que se preocupar com o faturamento, porque ele já está vindo, sabe? Você está com a agenda cheia de pedidos. Então, vamos lá. Quais são os 6 mandamentos da agenda cheia? Eu que inventei, tá? Não é que não está escrito na pedra sagrada de lugar nenhum. Na pedra sagrada da Pão no Bairro, né? Que é exatamente o que eu sempre pratiquei aqui. Primeiro, eu vou falar sobre eles depois, só vai, ó, refletindo sobre isso. Obedeça os 3 pilares. Eu vou falar sobre os 3 pilares, que é produto, comunicação e processo. Obedeça os 3 pilares. Nunca se acomode com o seu cardápio, nunca é suficiente, você sempre tem que estar testando. Depois eu abro direito. Nunca pare de divulgar, jamais pare de divulgar. Mas, tipo, não se acomode, não pare de divulgar.
Planeje suas vendas. Tenha uma meta, um objetivo. Então, você vai planejar as suas vendas do seu futuro. Busque provas. Provas do que se trata? O que é isso? Provas da escola? Não, vou falar também. E sexto, responda sempre essa pergunta: o que falta fazer? O que eu não fiz ainda? A responsabilidade sobre o sucesso do seu negócio é exclusivamente sua. Não é minha, não é da sua mãe, não é do seu pai, não é de absolutamente ninguém que está. Todo mundo te dá apoio, mas a responsabilidade sobre o sucesso é sua. Então, não busque culpados, busque soluções. Então, você sempre pensa: o que falta eu fazer? O que mais eu posso fazer? Entendeu? Então, esses são os 6 mandamentos da agenda cheia. Vamos abrir e falar de um por um agora. Quando você pensa nos 3 pilares, a gente são os 3 pilares do método Viver de Pão Artesanal: produto, processo e comunicação. O produto, qual que é a regra? É que você precisa ter sortimento de produto. Todos esses 6 mandamentos, eles convergem para a mesma coisa no final. Então, você precisa ter sortimento de produtos, você precisa ter uma quantidade de produtos que faça sentido para o cliente. Para quê? Para você encontrar, é o último, para você encontrar novos públicos. E você tem sempre que pensar que o produto que você está lançando, ele não pode ser um produto, sabe? Que vai chegar lá e vai prejudicar a sua linha de produção, que de alguma forma ele vai embolar a sua escala, entendeu? Sua produção em escala. Então, por exemplo, eu tinha um pão desse no cardápio que eu lancei junto com o Aprendendo. Eu errei aprendendo. Aliás, eu aprendi errando. Então, por exemplo, eu tinha esse pão que era um pão com farinha de linhaça, mel e crosta de gergelim. Era um pão delicioso, maravilhoso, só que ele acabava com a minha linha de produção, porque ele era a massa dele era só dele, a massa não dava para usar para fazer mais nada. E ele tinha um processo ali depois, até fazia a massa antes, guardava na geladeira e tudo. Só que depois, na hora de posicionar, na hora de esperar a segunda fermentação, na hora de não sei o que, ele atrasava completamente. Ele não entrava com nenhum pão junto no forno. Ele atrasava completamente a minha produção e não tinha uma saída consistente o suficiente. Tinham pessoas apaixonadas por ele, mas ele prejudicava. Então, o quê? Foi um produto que eu quis colocar para aumentar o sortimento, porém, a produção dele não era escalável. Ele trouxe público? Trouxe, mas eu também parei de fazer. Por quê? Porque ele atrapalhava a produção. Então, quando você pensa nos 3 pilares, né? Ou quando você pensa no sortimento de produtos, em criação de novos produtos, você tem que pensar nisso aqui, nessa linha. Então, vai aumentar meu sortimento? A minha produção vai se manter, a produção desse produto, ela tem escala, ela vai manter a minha produção escalável? E qual que é a dificuldade que eu tenho para acessar esse público? É um público muito específico, que, por exemplo, você fala assim: eu quero lançar produtos low carb, por exemplo. Você está fazendo pão italiano enlouquecidamente, eu falo por experiência também, tá? Estou lá fazendo pão italiano, pão com calabresa, pão com não sei o quê, pão com provolone, pão blá, e aí eu vou fazer aqui um low carb porque eu quero um público novo. O seu público que você ficou lá meses construindo nem entende o que você está fazendo. Porque de onde saiu isso, né? Porque low carb, tipo, o pessoal da academia, né? O pessoal da academia, então como é que eu falo com o pessoal da academia? Mas o pessoal da academia também tá vendo a minha comunicação, que é toda dos italianos, né? Dos pães cheios de gordice, blá, blá, blá. Como é que eu faço isso? Então, não conversa, gente. Não tem como o negócio conversar com o outro. Você tem que criar... Se você vai fazer isso, tem que criar uma marca nova, uma nova linha, para uma linha de produtos muito específica e uma comunicação completamente diferente. Você não pode nem usar a mesma marca. Entendeu por quê? Porque é outro público, é outra conversa, é outra discussão. Então, sempre pensa nisso. Esse produto que eu quero incluir no meu cardápio, ele vai se manter escalável, vai ter uma produção escalável e a minha captação de público está inerente ao restante dos meus produtos? Bom, aí a gente tem o segundo mandamento, que é nunca se acomode com o seu cardápio. Eu vou mostrar um videozinho aqui para vocês. Nesse vídeo aparece esse pão. E veja, mas o que eu quero que você veja nesse vídeo? Eu estava lá fazendo os meus pães italianos, né? Aí tinha esse conceito de pão italiano,
que era o pão da casca grossa, né? Era isso que eu tinha no primeiro mês, né? Eu tinha o pão o italiano calabresa, a focaccia e o cinnamon, que são 4 pães que eu a focaccia eu só fazia de alecrim. E aí eu falei assim, não, eu preciso fazer pão integral, eu preciso fazer pão integral, eu preciso fazer pão integral. Só que eu não queria fazer o integral cascudo ainda. Eu queria tentar fazer o pão de forma. Por quê? Porque eu tinha uma receita de pão de forma que eu adorava, que era o pão com castanha do Pará. Tanto é que quando eu pensei em fazer o pão de forma, eu falei assim, tá, eu vou fazer só o pão com castanha do Pará. Aí fui lá ver, lembra? Fui lá pesquisar insumo, não sei o quê, e vi que a castanha do Pará estava por um preço absurdo, assim, um preço muito alto. E eu falei, não dá para fazer. Não vou fazer só isso, eu preciso otimizar essa massa, né? Eu preciso escalar essa produção de massa. Testei se podia ir na geladeira, quanto tempo ficava na geladeira, como é que fazia para fazer a outra fermentação, blá, blá, blá. E aí cheguei no modelo que era o quê? Mais de um produto com a mesma massa. Então, tanto o pão de nozes, o pão de castanha e o multigrãos, que foi o que pegou de verdade, o multigrãos pegou muito, muito, muito. Ele sai, sim, tem gente que pedia 4 dele por semana, só do multigrãos. E não era o que eu pretendia vender antes de todos, eu queria vender o que eu gostava, que era o pão, que era o de castanha do Pará. Então, e aí eu consegui um público, mas assim, não é um público desalinhado. Por quê? Porque a pessoa que come o pão cascudo no final de semana, come o pão integral e artesanal durante a semana, o pão de forma artesanal, de modo geral. Não é excludente de público, entendeu? Não é um pão, principalmente porque eu tinha o de nozes e o de castanha do Pará, não é um pão integral para quem está fazendo regime e frequenta, sei lá, é limitado à alimentação a low carb, não sei o que era muito diferente de quando eu lancei um cardápio low carb. Não falaremos disso em outra ocasião. Não vamos, se você correr ali no meu Instagram, você vai ver os lançamentos low carb que eu fiz. Então é isso, gente. Nunca se acomode com o seu cardápio. Nunca ache que tá bom o suficiente. Por quê? Porque quando a gente falou lá dos pilares, né? Quando você pensa no sortimento de produtos, você já está buscando novos públicos, né? Que não necessariamente consomem ou se encantaram com o seu primeiro pão ou com os pães que já existem no seu cardápio. E quando você tem essa questão de opções também, você também aumenta o seu ticket médio, porque a pessoa passa a comprar mais de um produto por semana, entendeu? Porque ela tem mais de uma opção ali dentro do seu cardápio de famílias diferentes de produtos. Então, nunca se acomode com o seu cardápio, sempre teste, sempre siga fazendo teste e fazendo lançamentos. Peraí, para baixo. O terceiro mandamento, planeje suas vendas. Você precisa conhecer a sua capacidade máxima de produção e aumentar o seu público semana a semana. Não adianta nada você ficar lançando um monte de coisa e você fala, mas como é que eu vou produzir isso? Ou você aumenta o dia, ou você aumenta as horas, ou você consegue produtos que você consiga, ou você faz produtos, né? Produza produtos que você consiga produzir. Produza que você consiga produzir, tá ótimo. Que você faça produtos que você possa produzir em um horário diferente do que já está tomado pelo pão. Que é, por exemplo, você inserir biscoito, como chama? O biscoito decorado, por exemplo, você consegue fazer, tem outra validade, você consegue fazer fora do horário. Brownie, você consegue fazer em outro horário, que não o horário que você está assando o pão. Então, você tem como sempre planejar suas vendas pensando e quando você planeja suas vendas, tem que considerar isso. Qual é a sua capacidade máxima de produção? E você tem que ter em mente que o seu público tem que aumentar toda semana, tá bom? Ele tem que aumentar toda semana. Você vai chegar num número que você fala assim, beleza, agora eu já vou anunciar sempre para essas mesmas pessoas, porque daqui para frente eu preciso contratar uma pessoa, eu preciso alugar um lugar, porque a produção, eu já cheguei na minha capacidade máxima de produção, entendeu? Então, planeje suas vendas considerando a capacidade máxima de produção e aumentando o seu público semana a semana. Nunca, jamais, na sua vida, pare de divulgar. Então, o que acontece? Já aconteceu até a aluna que falava assim, estou sem pedido nenhum no final de semana. Eu falei, o que você fez? Publiquei no Instagram. Publicou onde? Nos stories. Quantas vezes? Um dia. Gente, não tem como. Assim, é muito limitado a quantidade de pessoas que vai ver um post um dia e daquele dia aquela quantidade de pessoas vai resolver fazer o pedido com você. Não é assim que funciona. Cardápio, se você definiu, por exemplo, que o seu Instagram é o seu canal de venda, você vai divulgar o seu cardápio todos os dias. Você vai fazer post patrocinado, você vai patrocinar os stories, você vai aparecer todo dia, você nunca vai parar de divulgar. Porque ali você está trabalhando com o público frio, que nunca ouviu falar da sua existência, talvez, quando você for daqui, tem que receber várias incisões do seu produto
para se decidir pela compra, o que é diferente de alguém que está te indicando, quando alguém está te indicando, que já não é um público frio, entendeu? Então, quando você pensa, essa é uma das regras, né? Peraí, deixa eu me tirar daqui que eu tô na frente, de nunca parar de divulgar. Você tem que ter frequência quando você está divulgando. E é aquela história do nunca se acomodar. Ah, não fechei o pedido. Ah, mas hoje já é sexta, estou sem pedido. Não! O que você pode fazer agora? Vai lá no último mandamento. O que mais você pode fazer agora? O que mais você pode fazer agora? Entendeu? A venda, o cara de vendas, e você tem que ser uma pessoa de vendas, não tem opção. É sangue nos olhos. Sangue nos olhos, gente. Não pode desistir, sabe? Não fica achando que você está incomodando as pessoas. Quem que se incomoda de receber mensagem de produto bom? As pessoas às vezes esquecem simplesmente. Quantas vezes eu não fechei a meta da semana porque eu resolvi, porque eu falei assim, nossa, não fechei a meta da semana ainda, né? Que a minha meta sempre foi R$1.000 aos sábados. Não fechei, depois de um tempo, né? Não fechei a meta da semana ainda. O que eu fazia? Mandava o cardápio na quinta e mandava na sexta de novo, sabe? Excluía as pessoas que já tinham pedido, efetivamente, para elas não acharem que eu tinha esquecido do pedido delas. Mas elas, não pare de divulgar o seu cardápio. Que é aquilo ali, ó, crie novas comunicações para cumprir suas metas. Estabeleça qual é a sua frequência. Então, você tem que ter uma frequência. Então, qual é o dia que os clientes já estão esperando receber o seu cardápio? O meu era às terças-feiras. Eu sempre mandava o cardápio na terça-feira. Então, defina o seu dia e cumpra o seu primeiro dia. E aqui, se a gente for falar de público, né, que eu falei que a gente ia falar de público, imagina que você tem 2 públicos, né? Você tem basicamente 2 públicos, o que já te conhece e o que vai te conhecer. Não é que você precisa ficar definindo, assim, desenhando, meu público não sei o quê, porque o meu avatar, não. Você tem o público que te conhece e o público que vai te conhecer. Que, obviamente, tem capacidade de compra para comprar o que você vende, né? Mas isso também a gente define por bairro e por comunicação. Dos que já te conhecem, eu vou falar o que eu sempre falei para os meus clientes de marketing, meus clientes de consultoria de marketing. Você sempre começa se comunicando, e hoje a gente tem essa possibilidade de começar se comunicando pelo que é de graça, né? Pelo que a gente não paga, pelo que está aí livre para o uso. Antigamente não existia isso, né? Hoje você tem essa possibilidade, você sempre tinha. Você vai entrar nas páginas amarelas, a gente que nem sabe o que é do que eu estou falando, você tinha que pagar para estar nas páginas amarelas, sabe? Na última página do jornal, na revista do bairro, sempre você tinha que pagar. Hoje não. Hoje você tem um monte de mídia gratuita, um monte de possibilidade do cliente te conhecer, né? De forma gratuita. Então, para quem já te conhece, o que você vai fazer? Você vai usar todos os canais de comunicação que você tem. Você vai montar a lista de transmissão no Instagram, você vai entrar no seu Facebook, vai fazer divulgação, você vai mandar e-mail para as pessoas. Você vai lá e coloca na cópia oculta se você não tem uma ferramenta de envio de e-mail. Enfim, você vai fazer isso. Você vai informar o que você faz, você vai mandar o seu cardápio, você vai contar a sua história, os seus porquês. Você vai fazer isso. Você vai contar para as pessoas o que você está fazendo. Outro dia eu vi num perfil de uma moça lá do Instagram, naquelas caixinhas de pergunta, que alguém falou assim para ela: adoro cozinhar, mas tenho vergonha eu gostaria de trabalhar com isso, mas tenho vergonha do que as pessoas vão achar. Eu achei isso um negócio, falei, como? Mas tem gente que é assim mesmo, que tem vergonha, que está mudando de profissão, que quer mudar de profissão e tem vergonha, medo do julgamento, medo da... Enfim, não sei nem que nome dá para isso. Eu não sei que nome tem isso, não sei, sou psicóloga. Mas eu acho que, não tenha vergonha, você tem que falar com usa os seus contatos. Você não ficaria feliz de ajudar um amigo seu, uma amiga sua que está precisando de indicação, que está começando um negócio novo? Você não ficaria? Os outros também vão ficar. Se você não vai ficar, os outros não vão ficar. Mas se você é uma pessoa bacana, que vai ficar feliz com o sucesso dos seus amigos também vão ficar felizes com o seu sucesso. Entendeu? Então, fale com todo mundo. Aí, como é que você faz? Aí você tem, beleza, falamos de quem você já conhece. Aí, como é que você vai falar? Porque esse é o primeiro público, é quem você já conhece. Lembra? A gente está falando do que é grátis. Então, você vai fazer quem já te conhece, te apresentar para quem vai te conhecer, que é quem ainda não te conhece. Você vai pedir. Você vai gentilmente pedir. A pessoa mora em prédio? Tem condomínio? Tem grupo do condomínio? A pessoa trabalha onde? Tem o grupo das pessoas do trabalho? Tem como deixar o folheto no trabalho? Você pode divulgar? Você pode mandar para os seus colegas, para as pessoas que sentam perto de você no trabalho, seus amigos que você vai almoçar todo dia? Você tem grupo de família? Você pode divulgar no seu grupo de família também o meu cardápio? Tem grupo de mães? Tem grupo do trabalho? Tem grupo do rolê do carro velho? Sabe? Aqueles grupos que a gente entra, que você conhece assim, alguma pessoa que tem uma afinidade, um gosto de fazer um negócio bacana, tipo dar o rolê do carro velho.
Então vai lá e divulga. Eu sei porque meu cardápio foi parar nesse rolê do carro velho aí, que era o pessoal que gostava de carro antigo, e aí um monte de gente começou a pedir, eles iam buscar em casa, e era o pessoal com tipo, Mustang, tipo, os carrões, assim, você falava, nossa. Não sei como chegou no rolê do carro velho, meu cardápio também chegou. E aí, quem vai te conhecer? O que você faz? Você vai entrar no Facebook, nos grupos de bairro, grupo de indicação, não é grupo de vendas, né? Porque normalmente quem está no grupo de vendas é gente que quer vender e só a gente que quer vender. Então não faz a menor diferença você colocar uma coisa lá, porque a pessoa não tá, ela tá ali para anunciar. Não entendo se mais esses grupos de venda, mas grupos de indicações. Sempre se enfia nos grupos de indicação e grupos do bairro que tem no Facebook, que são muito úteis. Crie perfis digitais, se você não tem Instagram, o que você está esperando? Se você não tem Facebook, não faz o menor sentido. Então, cria seus perfis digitais e estruture campanhas. Aqui a gente chegou onde é pago. Só aqui a gente chegou, a gente vai começar a pagar. Depois de você fazer tudo isso para encontrar seu público, só então chegou a hora de começar a pagar para o seu público, para quem não te conhece, te conhecer. Entendeu? E aí a gente chega neste mandamento, que eu já perdi o número que é esse mandamento, que é busque provas. O que são provas? Se eu vejo alguém falando assim, nossa, mas aquele hambúrguer ali de não sei onde é muito bom, eu vou falar, eu quero experimentar. Nossa, mas o pão de calabresa da Cris da Pão no Bairro é o melhor pão que eu já comi na minha vida. Acho que vou querer experimentar, entendeu? Olha, eu fazendo várias vozes aqui. Então, a prova é o quê? É quando o seu cliente fala bem de você até para você mesmo. Por quê? Porque você vai dar um print em tudo que o seu cliente falar de você e você vai incluir no seu cardápio. Você vai ter uma página só dos seus prints. Porque isso aqui valida o seu produto. E não vai inventar, tá, gente? Não me venham inventar, mandar seu amigo, não sei o quê. Se você tem que ter a gente já tem que ter vendas. Não sejam idôneos, pessoal. Não inventa elogio onde não tem. Mas você vai ter. Então, aproveita. E aí, o que acontece? Você pode pedir para o seu cliente, e aí, gostou do pão? Eu não recomendo nunca que faça isso. O que eu recomendo é que você mande uma mensagem para o seu cliente perguntando, falando para ele como é que você conserva o pão. Se vai deixar, se pode congelar, se não pode. Como é que, se sobrar, o que ele pode fazer com o que sobrou, dar uma dica, uma receita para ele. E aí, ele naturalmente já vai responder isso no mesmo dia da entrega, tá? E aí ele naturalmente já vai responder para você com isso daqui e vai te dar as provas que você precisa para convencer quem não te conhece, ou mesmo quem já te conhece, mas nunca te viu cozinhando nem fritando um ovo, a comprar de vocês. Você vai convencer essas pessoas a comprar de vocês. Por quê? Porque tem alguém falando, outra pessoa, outro ser humano, falando bem do seu produto e de você. Entenderam? E aí chegamos à última pergunta, que eu já mencionei anteriormente, que é você vai fazer o quê? O que falta fazer? Não fechei a meta, não cheguei no valor que eu queria, o que falta eu fazer? Vou entrar no grupo, vou voltar no grupo, vou divulgar o cardápio de novo, vou mandar mais uma lista de transmissão, vou montar a campanha patrocinada. O que falta eu fazer? Vou criar uma ação nova de marketing. Aqui tem alguma coisa? Não. Vou criar uma ação nova de marketing. O que eu vou fazer? Vou criar uma fornadinha especial, vou criar um festival de calabresa, vou criar. O que eu vou fazer? Não pare, não se acomode na situação de esse final de semana eu não vendi nada. Não faça isso, isso está errado. Se você não está vendendo pão, alguém está vendendo pão no seu lugar, entendeu? Tudo bem, a gente quer também que os colegas vençam, mas, gente, procura público. Tem muita boca aí para comer pão, sabe? O que você pode fazer que você ainda não fez esta semana? E a gente está falando de uma situação de varejo. Varejo é dia a dia, você faz a conta todo dia, sabe? É correria. É um negócio que você não pode se acomodar e falar assim, mas semana que vem eu vendo, semana que vem é outra semana, essa semana você já gastou, entendeu? Você já comprou farinha, você já está com os insumos na sua casa. Não espera a semana que vem, sabe? Foco agora, nessa semana, pensando no que mais você pode fazer. Ok, gente, então esses são os segredos que me faziam manter a minha agenda cheia de pedidos, de modo assim, que eu tinha pedido para 2 semanas para frente. E tem também o plano de assinatura que você pode fazer, mas isso é muito detalhe, mas dá uma pensada nisso e fazer plano de assinatura de pães, que é muito, muito, muito legal para você construir uma base de clientes que te paga antecipadamente, que é super fiel a você, então tenha constância, né? Clientes fiéis precisam de constância, e frequência mensal, né? O cara tá te pagando todo mês. E você já tem um valor garantido ali das suas assinaturas. E vender para PJ também, vender para buffet, né? Vender para degustação de vinho, vender para mercado. Gente, ó, o mercado é assim, ó, vum.
Aqui eu só tratei de um público, né, que é a pessoa física, mas tem muita coisa para fazer, muita oportunidade para você fazer. E agora o que eu queria falar com vocês é o quê? Se você se interessou, se você olhou o conteúdo ali, os módulos do curso, e você se interessou, vem comigo, porque vai ser muito, muito, muito legal. Tá bom? E aí? Tá esperando o quê para mudar sua vida ainda esse ano? Corre, não perca essa oportunidade, inscreva-se agora. Eu tô aqui do outro lado te esperando para a gente seguir juntos, vivendo de pão artesanal. Até já!